É isso, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro da comunidade. Estamos aqui em julho já foram 5 meses de trabalho, conhecendo novas pessoas, engajando essa comunidade incrível, criando jogos e bora seguir. Queria falar para vocês mais uma vez, muita gente entrou nesse último mês e ainda não conhece. Põe para jogo é um programa que a gente faz todo mês no nosso canal do YouTube. Todo mês a gente traz um retrospecto do que aconteceu no último mês na nossa empresa, tanto nos bastidores, para mostrar como a gente está trabalhando para trazer novidades para vocês, quanto para trazer o que vocês estão fazendo. Então, se vocês querem aparecer para divulgar um jogo, o trabalho de vocês, entre em contato com a gente que a gente mostra para vocês no Põe Pra Jogo. Todo mês acontece lá. Tem bastante coisa legal, vocês vão curtir o episódio desse mês. Queria dizer para vocês também que o aulão lendário de junho já está disponível no YouTube para os membros lendários e acima. Foi um aulão do Pedro Caixa. Ele mostrou para a gente como começar e como criar sua própria comunidade, seja para o seu jogo ou seja para sua empresa. E deu algumas dicas de marketing. Foram diversos insights. Quem participou e quiser rever, ou quem não pode participar ao vivo lá no dia, já está disponível lá para você assistir. E a gente gostaria também de mostrar para vocês o próximo aulão que vai acontecer esse mês, agora em julho, no dia 24, às 19h30. Vai ser com o Matheus sobre gestão de projetos para game. Então, quem é membro lendário, a gente espera vocês lá no dia 24, aqui no chat de voz dos membros lendários. E é isso. Vai acontecer também esse mês a nossa próxima live dos projetos dos membros. Como eu falei, os membros podem apresentar os projetos que estão trabalhando, os jogos que estão trabalhando, e a gente já tem selecionado os próximos que vão fazer essa amostra. A amostra anterior já está disponível no YouTube também, caso queiram assistir, para conhecer os projetos do pessoal aqui. E a próxima vai acontecer no dia 17 de julho, às 19h30, também lá no canal de voz dos membros. Queria falar sobre a gamificação do Discord também. Como vocês já sabem, a gente todo mês tem um ranking que as pessoas podem acumular pontos com diversas atividades, seja interagindo no chat, seja engajando nas discussões, se inscrevendo no nosso canal ou trazendo novos membros lá para o clube de membros do YouTube e também participando dos desafios, que para mim é uma das partes mais sensacionais dessa gamificação toda, que é ver o trabalho de vocês estarem sempre criando com esses desafios e se desafiando a fazer coisas diferentes. E eu acho super legal. E com essa gamificação também, as pessoas que mais pontuaram ganham prêmios. E esses prêmios podem ser cursos de desenvolvimento de jogos, ou chaves de jogos, ou até mesmo viagens. A gente teve pessoal aí que ganhou a primeira temporada e esteve com a gente presencialmente lá em Brasília para a grande final da Game Jam Plus. E também acontecem alguns sorteios. Teve gente que ganhou, por exemplo, o ingresso da Gamescom, entre diversas outras vantagens. Então é muito legal participar da nossa gamificação. E a gente queria também anunciar que vamos mudar nosso sistema de pontuação. Esse é o sistema antigo. Ele tinha 4 tipos de desafio, né? Tinha o desafio relâmpago, o desafio de nível 1, o desafio de nível 2 e o desafio de nível 3. A gente vai dar uma simplificada nessa pontuação e também para dar um pouco mais de voz para vocês que fazem parte dos desafios. A gente sabe que demanda tempo ali, a criatividade de vocês. Então, uma forma de... E também recebendo feedbacks dos desafios que vocês mais gostaram de participar, a gente pensou nesse novo sistema, que é um pouco mais simplificado. Aí não vai ter mais o desafio nível 1, vai ser só o desafio mensal, que vai contar com o ataque criativo e o mecânico de mecânica, que vai fazer essa alternância aí. Foram os desafios que vocês mais participaram, que vocês mais gostaram de fazer. E tem o desafio relâmpago, que é surpresa, a gente pode soltar, dependendo se algum patrocinador ou algum investidor pedir para a gente fazer alguma atividade para vocês participarem. A gente traz algum desafio relâmpago, o último que aconteceu foi em Gaja Hero, mas a gente vai deixar fixos os desafios mensais, tanto o ataque criativo e o mecânico de mecânica a partir do próximo mês já valem 350 pontos, e o desafio sazonal, que vai acontecer uma vez por temporada, vai ser participar de uma Game Jam, igual nos últimos teve aí a participação na Crazy Games, ou nas Game Jams da Crazy Games, vai valer 500 pontos.
E o resto se mantém, que é engajamento no chat, cada mensagem vale 1 ponto, e se tornar membro, você ganha 250 pontos naquele mês, ou se você trouxer um amigo para ser assinante do clube de membros também, você também ganha 250 pontos. Então acho que a gente trouxe esse novo sistema para dar uma balanceada ali, para o pessoal que participa dos desafios também receber mais pontuação ali, para deixar mais balanceado. E agora a gente vai mostrar quais foram os destaques dos desafios que aconteceram em junho, começando com o quinto desafio, que foi o ataque criativo. E a missão era fazer um asset, podendo ser um concept de personagem, ou uma concept art de cenário, ou uma HUD de jogador, ou uma música de batalha com os seguintes temas: ou Dia dos Namorados, ou Festa Junina. Então vamos ver aqui que o pessoal criou. Esses foram os destaques. Do Marcílio, fez tanto o cenário, quanto o personagem, quanto HUD e música de batalha. E mereceu aqui destaque. Marcílio tá aí? Quer comentar? Fala, galera. Pô, foi divertido pra caramba fazer isso aí. Tava me inspirando nos gamezinhos de Super Nintendo das antigas, né, 16-bit. E aí, pô, tava imaginando como é que seria um boss fight, né, na festa junina. Então eu imaginei justamente isso aí. Um bully, né, aquele clássico, né, da jornada do herói, né, o cara que, tipo, mexeu com a Mariazinha, né, então o cara no jogo, o Zé da Manga ali defendendo ela. Então, pô, que bom que vocês gostaram, tô feliz. Foi sensacional. Zé da Manga e Tião da Barrigada aqui. Um Tinha da embate épico. barrigada. E seguindo para o trabalho de arte da Natália, que criou o João Nakamura, que é um peão nascido no interior de Goiás. Parabéns, Natália, por ter entrado aí no destaque. Tem também o trabalho da Alicia, que fez tanto o concept de personagem quanto uma HUD de personagem. Fez aí uma maçã de amor viva e o tema ali no fundo foi também misturando Dia dos Namorados com festa junina. Dá pra ver ali Correio Elegante, o elemento, tem a prisão lá do amor, que eu não sei o nome, que acontece em festas juninas também. Eu imaginei um jogo tipo Dating Sim, ficou bem interessante. Então, parabéns, Alicia, pelos designs que você fez aí. E também tivemos, no mês de junho, o desafio mecânico de mecânica. Pedro, muito inspirado, criou para vocês o desafio de fazer uma espécie de Homem-Aranha ou Indiana Jones. O objetivo era que o jogador lançasse um gancho que ele pudesse se puxar e se movimentar para se balançar a partir de um alvo. E como mecânica proibida, o jogador não poderia se movimentar se não fosse através desse gancho. Então, o gancho era a única movimentação e a gente queria ver como vocês iam usar a criatividade para criar um jogo que o personagem só conseguisse se mover através do gancho. Então, vamos ver os destaques. Começando com o Rodrigo, que fez esse jogo com diversos obstáculos e plataformas. Achei legal que ele implementou essa mecânica de turbo. Rodrigo, tá por aí? Quer comentar? Tô aqui. Foi um desafio bem bacana, assim, porque o grappling hook era uma mecânica que eu nunca tinha feito, né? E aí, a minha primeira ideia foi se inspirar no jogo Speedrunners, que ele ele usa muito essa mecânica, né? Então foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu misturei um pouco também com a dificuldade de Super Meat Boy, que eu joguei um pouco, e eu pensei, eu acho que eu posso usar um pouco dessa dificuldade, né? E foi um desafio bem da hora. Assim, eu gostei de como ficou no final. Eu gostei mais, principalmente, de tentar desenvolver as fases em cima dessa mecânica. Foi um desafio interessante. E vamos sair isso daí. Sensacional, eu curti muito, deu pra ver que trouxe ali uma dificuldade, tem mecânicas ali que a gente não esperava, então parabéns. Próximo destaque foi o Thiago Amaro, que fez esse joguinho com esse outro sapinho super simpático, que também é um jogo de plataforma que ele tem que atravessar a fase usando gancho. Então vamos pro próximo. O próximo foi do João Vitor, que não fez um sapinho dessa vez, foi um coelhinho, que também tem diversas plataformas e obstáculos e desafios. João Vitor tá aí, quer comentar um pouquinho? Opa, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, também foi um desafio para mim fazer essa questão do ganchinho aí, de puxar, que é uma mecânica que eu nunca tinha feito, né?
Uhum. Na hora que eu vi esse desafio lá que postaram lá, eu falei, pô, interessante, vou tentar implementar aqui. E eu gostei tanto dessa dinâmica aí que eu tô até pensando em implementar no meu projeto principal, tipo um minigamezinho mesmo, né? Que eu particularmente achei bem divertido trabalhar nessa mecânica, né? Usando umas Uhum. físicazinhas assim. Legal, foi interessante. A gente curtiu demais também, parabéns. E a intenção dos nossos desafios é exatamente essa, que aí vocês trabalhem com algo que às vezes nunca mexeram ou nunca pensaram em fazer, para despertar a curiosidade e a criatividade de vocês, para trazer novas mecânicas, tanto para os jogos, ou às vezes criar ali um portfólio para falar, ó, já trabalhei com aquela mecânica. Então, parabéns aí. E seguindo, queria anunciar o nosso próximo desafio, que vai começar a partir de hoje, já está valendo e vai até o dia 20 de julho. Vai ser mais um ataque criativo, onde vocês devem escolher dois entre os seguintes assets: concept de personagem, concept art de cenário, ou uma HUD de jogador, ou uma música de batalha, com o seguinte tema: tempero brasileiro. A gente vai pedir para vocês misturarem um elemento cultural do Brasil com o de qualquer outra nação ou regionalidade, inspirado ali na final da Game Jam Plus, que trouxe gente de vários lugares do mundo. A gente teve ali um contato cultural com diversas regiões do planeta. Então, inspirado nisso, a gente pensou nesse temperinho brasileiro para desafiar vocês a misturarem elementos da nossa cultura com outras culturas aí do mundo. Aqui é um exemplo meramente ilustrativo, não precisa ser dessa forma. Para vocês usarem a criatividade, pode ser tanto um personagem que seja um cangaceiro meio samurai, ou trazer um cenário que mistura elementos da arquitetura do Brasil e da Rússia, por exemplo, ou fazer uma música de batalha que mistura o pagode e K-pop, ou uma HUD de jogo que mistura traços ou elementos do Brasil com hieróglifos egípcios, por exemplo. Fica a cargo de vocês, aqui são apenas exemplos, vocês podem fazer como vocês bem entenderem, deixem a imaginação fluir e façam a mistura mais louca e a gente espera ver no próximo encontro o que foi que vocês criaram. Seguindo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a Xsolla, que é uma empresa global de serviços de pagamento que oferecem soluções para jogos online. E a Xsolla vai ser o prêmio dessa temporada agora, que aconteceu de maio e junho. E quem fizer mais pontos na tabela da temporada vai receber aí uma assinatura da Xsolla. E com essa assinatura você vai receber acesso VIP ao ecossistema gamer para receber essas ferramentas de assinatura e monetização e suporte global de jogos que a Xsolla oferece. E o jogo desse mês vai ser o Mandinga Tale of Banzo, e a gente também tem alguns cursos da CSJ Academy também que vocês podem escolher. Então, bora conhecer quem são os vencedores de junho? E tá aqui o ranking do mês de junho. Parabéns pro pessoal aí. Pedro de Oliveira, Eduardo Cunha e João Vitor. E também o Thiago Amaro e o Rodrigo Moraes. Como eu falei, são duas tabelas. Os membros têm uma tabela separada e a gente separa os primeiros de cada uma. Como são 5 vencedores que vão receber cursos, o Pedro, o Eduardo, o João Vitor, o Thiago e o Rodrigo vão poder escolher ali uma lista de cursos, e todo mundo que tem foguinho nessa lista é quem participou do desafio. Então, para instigar vocês a participarem dos próximos desafios também, a gente vai dar um jogo para todo mundo que tem foguinho aqui nessa tabela. E espero que vocês curtam bastante o joguinho que vocês ganharam aí. Depois entre em contato com a gente e a gente passa a chave do jogo. E seguindo agora, Pedro de Oliveira, o Space, foi o grande ganhador da assinatura da Xsolla, porque ele foi quem juntou mais pontos aí nessa segunda temporada. Então, parabéns, Pedro. Esses barulhinhos de palminha, gente. E fica assim a nossa premiação de junho. E a gente fez o quinto e o sexto desafio, tanto ataque criativo e mecânico de mecânica. E os prêmios são a chave de jogo do Mandinga e os cursos aí da CSJ Academy. Parabéns aos vencedores. E é isso. Nos vemos na próxima.